Estamos numa das salas da exposição Hortas de Lisboa, da Idade Média ao século XXI, para a segunda conversa que realizamos de um ciclo de várias conversas em torno do tema desta exposição. E porque a segunda conversa se prende sobretudo sobre a questão dos conventos, do desenvolvimento das hortas nos conventos e das hortas medievais, temos nesta conversa duas pessoas que tiveram um papel bastante importante na pesquisa, na investigação e até na construção da própria exposição. À minha esquerda, a arquiteta Hélia Silva, que está afeta ao Departamento de Património Cultural da Câmara Municipal de Lisboa, que tem investigado, entre outras coisas, os conventos da cidade, e essa investigação tem tido bastante visibilidade, sobretudo através do programa ou do projeto LX Conventos. E à minha direita, a historiadora Ana Paula Antunes, que é minha colega aqui no Museu de Lisboa e que trabalhou sobretudo a questão das hortas medievais e das pessoas que integraram este universo neste período mais antigo. Eu vou passar a palavra à Hélia, porque a Hélia tem uma frase que nós achamos todos bastante interessante e que pode servir como um bom ponto de partida. A cidade segue os conventos e os conventos criam a cidade. Hélia, esta frase tem a ver com a gestão do território, a ocupação? O projeto LX Conventos foi um projeto desenvolvido pela Câmara com o apoio financeiro da Fundação para a Ciência e Tecnologia. A gestão científica foi da professora Raquel Henriques da Silva e éramos bastantes investigadores. A gestão do projeto foi da doutora Rita Megre e minha. E muito do que eu venho aqui falar tem a ver com a investigação que eu fiz, mas que investigação que a Rita fez, o Tiago e outros investigadores do projeto. Os conventos são criados, geralmente, em terrenos oferecidos, seja pela Casa Real, seja por diversos, pela nobreza, e instalavam-se onde havia terreno, onde eles tinham propriedades. O que acontecia era uma situação muito engraçada, porque muitas das vezes para criar fundos, para criar uma mais-valia financeira, as casas religiosas vendiam, loteavam as bordazinhas da cerca e iam formando ruas que depois, se juntando, temos um caso muito, muito interessante que é Santos. Em Santos, nós temos cerca de 12 casas religiosas, em que muitas das vezes o que separava as casas religiosas uma das outras era uma pequenina rua com casas de um lado e do outro. E vocês, se pensarem na zona da Madragoa, conseguem perceber que temos o convento da Esperança, que foi demolido e que lhe passou uma rua a meio. Temos o convento das Francesinhas, das Brígidas, de São Bento, e toda esta área criava cidade, ou seja, eles iam à frente, loteavam e depois a cidade apanhava-os. As hortas destas casas religiosas eram... a documentação que temos é praticamente do século XVIII e do século XIX, por isso muita coisa extrapolamos para o que seria mais atrás, mas é muito engraçado porque a descrição destes espaços, desta cerca, é praticamente, nós conseguimos sistematizar a forma de utilizar este território. Ao pé do edifício principal tínhamos a cozinha dava para a horta, ao lado da horta muitas das vezes tínhamos um jardim de cheiro ou um jardim de bucho, onde era uma área de desafogo. Depois tínhamos as zonas de pomar, e a expressão é muito engraçada, porque eram pomares de pevide, de caroço ou de espinho, e é a descrição que nós temos disso, traduzindo para nós, para hoje,
Pevide eram as macieiras e as pereiras, o caroço era as nespereiras, as oliveiras, e depois o espinho era as laranjeiras e os limoeiros. E a área era ocupada por estes pomares, sempre com olivais a marcar os caminhos, e depois tinham as terras de sequeiro e as terras de plantio. E todos os conventos tinham uma horta ou havia casos de conventos sem horta? Não, tínhamos casos de conventos sem horta, conventos que nasceram, já a cidade estava criada. Um dos melhores exemplos é o convento da Madragoa, o convento das Bernardas, em que o convento desenvolve-se já dentro da malha antiga e era um espaço que não tinha horta, que não tinha cerca e que sobrevivia da troca de bens com a população que dava esmola, ou então com outras casas da mesma ordem que que cediam verduras, fruta, legumes para o convento. Hélia, uma das questões que nós falámos, dada a altura das nossas conversas, foi sobre a organização destas hortas. Como é que era esta estrutura? Como é que a horta funcionava? A informação que nós temos é uma informação relativamente recente, seja por cartografia do século XVIII e do século XIX ou pelos processos de extinção. Nos processos de extinção há uma caracterização muito profunda destes espaços, porque eram espaços que iam render bastante dinheiro à Fazenda Pública, por isso eles davam só o trabalho de escrever bastante bem o que é que tínhamos o espaço. E era muito interessante porque nós, com base nesta documentação, conseguimos perceber quais eram as árvores que eram plantadas, conseguimos perceber a forma, o espaçamento, onde é que a horta ficava, onde é que ficava o pomar, onde é que ficava toda esta zona, e depois a descrição dos elementos que tínhamos neste espaço. Tínhamos sistematicamente noras, poços, tínhamos aquedutos, por exemplo, o convento de Chelas ainda hoje tem parte do aqueduto que levava a água à cozinha e que servia de rega para a horta, que estava perto deste espaço. Temos algumas descrições muito interessantes, nomeadamente a do convento de Santa Teresa de Jesus de Carnide, onde na descrição de uma das hortas é descrito que era daquele espaço que os legumes iam para as senhoras religiosas. Ou um outro caso ainda mais engraçado, quando nós pensamos em Alcântara, com as suas vias, com todo o movimento que tem, que era a horta do convento de Nossa Senhora da Quietação, que nós conseguimos perceber através da descrição e através da cartografia a forma como a horta era plantada em 3 socalcos, que tinha a zona do poço com nora, que servia tanto para regar a horta como para regar o pomar e as zonas de plantio, as zonas de cereais. Sim, e nessas hortas, que eram hortas, sobretudo de abastecimento da própria casa conventual, deduzimos que a alimentação seria, sobretudo, o produto da horta, ou haveria... Conforme, por exemplo, não te esqueças que a alimentação era feita com base em legumes e muito pouca carne. A carne, ou mesmo as galinhas, era quase preciso um milagre para se autorizar que as religiosas comessem carne. Temos algumas descrições, por exemplo, no convento dos paulistas, em que o principal comprava linguados e pescada, ou no convento de Jesus, que compravam crustáceos, e pela descrição as amêijoas do século XVIII deviam de ser muito maiores do que as de agora, porque as cascas que nós conseguimos encontrar no esgoto da antiga cozinha são umas amêijoas valentes, eram umas senhoras amêijoas.
Mas são casos muito mais pontuais. São casos muito mais pontuais. E no caso daquelas ordens ou daquelas casas que tinham uma grande extensão de terra afeta à cerca, eram os próprios frades que trabalhavam essa terra? Como é que se fazia a gestão desse pequeno território? Variava. Tinhas algumas casas religiosas em que havia um responsável pela horta, mas que todo o pomar e a zona de sequeiro e de semeadura, que é um termo que vem muito nas descrições, eram cedidas, alugadas, e elas recebiam o dinheiro em troca, ou mesmo bens, ou mesmo trigo, ou em troca desse aluguer. Muitos rendeiros que tratavam das hortas, por exemplo, Chelas, até à entrada da fábrica da pólvora no convento, Chelas tinha 2 grandes hortas que tinham rendeiros e que nós conhecemos o nome das pessoas que tratavam dessas hortas. Muito interessante. Uma das questões que nós tivemos logo no início das nossas reuniões foi até com a terminologia horta, isto é, sempre foi este o nome. Na documentação do século XVIII e XIX é frequente vir identificado horta, mas este não foi sempre o nome das hortas, pois não? Não, efetivamente não foi, e nós sabemos que pelo menos até meados do século XVI a designação que aparece nos documentos é almoinha e, obviamente, almoinheiros que trabalhavam as almoinhas. O que é que os especialistas desta matéria consideram é que a almoinha é uma designação de origem árabe, claro, e que vai sobretudo até, enfim, à segunda expulsão dos muçulmanos de Portugal, enfim, da região de Lisboa também, em 1496, com o édito de expulsão de mouros e judeus pelo Dom Manuel, e que tenha caído em desuso a partir dessa altura, porque a designação é efetivamente almoinha e almoinheiros. E a nossa exposição tem logo, se não erro muito, logo na primeira sala, primeira não é no hall, na segunda sala, 3 documentos que me parecem muito importantes e que, Hélia, vou-te roubar um bocadinho, porque também falam em conventos, só que aqui é totalmente diferente. Porquê? Porque é o lado de fora dos conventos, aquilo que tu dizias e muito bem, que eles tinham terrenos e que alugavam esses terrenos. Deixem-me aqui, para não dizer, porque como são 3 documentos que estão em exposição nesta exposição, dizer-vos que é muito interessante porque são 2 documentos de emprazamento, portanto na altura o emprazamento era um modo de aluguer, enfim, de alugar, de aforar, de arrendar determinados terrenos, e estes terrenos são muito interessantes porque pertencem ao Mosteiro de São Vicente de Fora. Ora, o Mosteiro de São Vicente de Fora hoje em dia está onde estava, e onde? Exatamente na corredora de São Domingos. E logo à entrada da nossa exposição, as pessoas que vierem depois cá a ver a nossa exposição podem ver um pequeno vídeo, também feito por um colega nosso aqui do Museu de Lisboa, que tem a ver exatamente com a identificação da corredora de São Domingos. Hoje, enfim, mais ou menos seria aquilo que é a rua, na atualidade seria a Rua das Portas de Santo Antão, começava no Rossio e ia depois para norte. A corredora é o sítio onde corriam os cavalos, claro, e todas as cidades têm esse corredor. Aqui São Domingos, porque estava na zona do Rossio, portanto São Domingos, onde no século XIII exatamente tinha sido construído o convento de São Domingos. Ora bem, este emprazamento, em geral os emprazamentos eram por 3 vidas, este emprazamento de almoinha, sem dúvida nenhuma, de almoinha, na corredora de São Domingos, portanto temos aqui o tipo de contrato, a identificação do terreno, onde era a localização, na corredora de São Domingos, realizado pelo Mosteiro de São Vicente de Fora. Ora bem, sabemos que após 1147, após a expulsão dos muçulmanos, portanto o rei Dom Afonso Henriques quis logo distribuir, não é, os terrenos que existiam fora da cerca velha pelos mosteiros, exatamente, que se começaram a constituir nessa altura. E, portanto, isto é um emprazamento muito curioso também dado a um casal.
porque tem o nome dele, identifica-o como almoinheiro, e a sua esposa com o nome dela. Eles são, portanto, além de, portanto, esse terreno, essa propriedade ser para este casal, eles podiam construir também uma casa e abrirem um poço. Ora bem, nós estamos junto àquilo que é o rio, não é? A ribeira de Arroios, portanto, que chegava aqui a esta zona, e não nos podemos esquecer exatamente deste pequeno pormenor, que é onde há campos cultivados, independentemente do seu tamanho, tem que haver água. E nós estamos exatamente nessa zona de bastante água e, portanto, era possível abrir o poço exatamente para ter essa água. Depois, o que não é muito usual também, sobretudo no século XV, há estes emprazamentos que se podem ver na exposição, são datados ainda do reinado de Dom Dinis. Mais tarde, já no reinado de Dom João I, vamos ter a doação muito curiosa de uma princesa portuguesa, portanto infanta portuguesa, que está prestes a deixar o reino de Portugal para ir para a Borgonha casar com o Duque da Borgonha, e que ela própria, ao fundar o mosteiro de São Bento de Chabregas, vai doar a esse convento um terreno, uma propriedade que ela tinha nessa zona, e vai doar, aqui ao contrário, portanto ela vai doar um terreno que lhe pertence ao mosteiro de São Bento de Chabregas. E o que é que tem este mosteiro? Bom, já está em Chabregas, mais um dos vales extraordinários na zona periurbana da cidade de Lisboa, que era muito diferente do que é o seu território, muito diferente, muito mais pequeno do que é hoje. E o que é que tínhamos? Tínhamos pão, não é? Pão, porque era aquilo que se usava para cereal, era a palavra pã, e portanto pão, vinho, para vinhas, claro, oliveiras, e portanto davam azeite, uma almoinha, portanto temos aqui uma mistura de várias situações de cultivo e, portanto, a maior parte das vezes as hortas não estavam sozinhas, as hortas eram um pequeno terreno, um pequeno terreno onde se podia semear, já sabemos, as hortaliças, os vegetais, etc., mas muitas das vezes associado a cereais, portanto, a oliveiras e a vinhas. E claro que tinha poços, porque também o Vale de Chabregas era muito rico em água. E portanto aqui temos situações diferentes em que, por um lado, há uma doação a um convento, vai ganhar com isto, claro está. Por outro lado, é um convento que tem uma propriedade fora da sua cerca, não é? E que arrenda a empresa para que possam ser trabalhados por quem pagar essa renda. Dizer-vos que é muito importante esta situação das hortas periurbanas, porque nesta zona do Rossio, sobretudo, já tínhamos o convento e, portanto, esse convento que data do século XIII, portanto, já foi roubar alguma dessas propriedades que existiam aí, mas mais tarde, com o urbanismo impulsionado pelo rei Dom Manuel, no fim do século XV, princípio do século XVI, o Rossio vai ainda sofrer mais com esta pressão do imobiliário, com a construção do Hospital Todos os Santos, onde? Na horta do Convento de São Domingos, mas eu não me vou meter nisso, isso é teu território. Eu só gostava de ler aqui um pequeno parágrafo, antes de passar novamente a conversa, se me deixares. Claro. Se tudo correr bem, eu sei que as pessoas têm perguntado por isto, chegam-me sinais disso, que é onde é que está o catálogo. Bom, não sou a melhor pessoa para falar isso falará o meu colega Mário, mas de qualquer maneira ele está... enfim, está a andar. Eu tenho uma pequena participação nesse catálogo, exatamente com um pequenino artigo que se preocupa em saber quem eram os homens e as mulheres que trabalhavam nas almoinhas e que trabalharam depois, obviamente, nas hortas, que é a palavra que nos chegam até hoje. Mas tudo isto tem digamos assim, uma base.
E essa base muito importante, que aliás quando entrarem na exposição podem ver, não é propriamente a frase, mas esta é uma frase de um geógrafo árabe que esteve em Lisboa, Al-Zuwairi, que antes da tomada de Lisboa aos mouros escreve várias coisas, entre elas esta cidade tem muitos víveres, produtos hortícolas, cereais e outros. Portanto, dizer-vos que descrições como estas sobre Lisboa foram comuns, o clima era ameno, havia abundância de água, muita dela invisível, daí os poços, resultaram, claro está, em terrenos férteis que proporcionaram um aproveitamento agrícola urbano e periurbano desde tempos imemoriais, com destaque para as hortas e os pomares, mas nada disto teria sido possível sem mão de obra e muito trabalho. E nada disto faria sentido sem consumidores nas imediações. Muito bonito. Passo a palavra. Hélia, eu vou encaminhar a palavra para ti, assim, diretamente, porque esta questão dos arrendamentos ou dos empresamentos, como eram falados, ela é muito documentada, não é muito documentada na vossa investigação? Qual foi? É muito documentada, não só de como ela estava a falar, de propriedades que foram doadas às casas religiosas e que eram alugadas, arrendadas, como também muitas propriedades. Depois temos a ver com o tempo em que estamos. Não deixa de ser. Eu estava-te a ouvir e estava-me a lembrar de uma coisa muito interessante, muito engraçada. Eles alugam o espaço ao Mosteiro de São Vicente de Fora e é o Mosteiro de São Vicente de Fora, após o terremoto de 1755, que vai comprar o lote do Hospital de Todos os Santos, o lote da pastelaria suíça, e são eles que o constroem. Ou seja, de repente, passado quase 300, 400 anos, o Mosteiro de São Vicente de Fora vai comprar propriedades no Rossio. Peço desculpa, isto não tem a ver com a pergunta que me fizeste, eu vou já responder. Tem a ver com o tempo, porque, por exemplo, no pós-terremoto, as freiras trinas constroem a Lapa, o bairro pegam nas suas propriedades, dividem-nas, urbanizam e em cerca de um ano vendem 500 lotes de construção e ficam com um pequeno território, uma pequena horta onde plantavam. Temos outras que, por exemplo, para mim a mais extraordinária deste gigantesco território que é Lisboa, é a horta, a cerca do convento dos Jerónimos, do Mosteiro dos Jerónimos, que se mantém intacta praticamente até os anos 50 do século XX, que só quando nós construímos o Restelo é que de repente os seus terrenos de cultivo são urbanizados. Por isso vejam a importância que este terreno, as cercas, as hortas, tiveram na expansão de Lisboa, na forma como a cidade foi sendo construída e se foi desenvolvendo. Mas nesse caso também se relaciona com a questão da extinção das ordens religiosas, não é? A extinção das ordens religiosas teve um grande impacto em todo o país e em Lisboa de uma forma muito, muito intensa. Não só porque de repente nós conseguíamos, a Câmara o Estado tinha terrenos que permitiam abrir ruas, permitiam fazer novos acessos, permitiam fazer ligações que muitas das vezes estavam pensadas há não sei quanto tempo e estavam à espera que a última freira morresse para conseguir ficar. Ou então por territórios que foram sendo mantidos, por exemplo, a manutenção militar, onde hoje é o hub criativo do Beato, se está a desenvolver, era o terreno das freiras grilas que foi absorvido e foi transformado. Elas tinham a horta, tinham uma pontezinha por cima da rua e a horta era do lado de lá, desse espaço. Como te falei há pouco, em Alcântara, a Quietação tem a sua horta, onde hoje é o mercado
Rosa Agulha, acho que é assim que se chama, por baixo de um dos pilares da ponte, tiveram a sua horta até a última freira falecer, e depois, mais engraçado, quando foi da ocupação do edifício por senhoras desvalidas, continuaram com a horta. Uma situação que eu acho que, se eu não tivesse lido, não acreditava, que é o convento da Estrela, a Basílica da Estrela, onde a horta era tão grande, a produção de legumes era de excedentes. Elas, pobres coitadinhas, não davam vazão a tanto nabo e tanta cenoura, que tinham uma casinha, um espaço onde vendiam a produção. Por isso, mesmo ao lado da Basílica, tem a frente do convento e depois tinha uma casinha, como nós hoje quando vamos por aí e saímos e temos aquelas caminhonetas que vendem batata e fruta. Pois elas tinham na Estrela uma casinha onde faziam a venda dos produtos agrícolas. Sim, eu tenho uma questão que é localizarmos no tempo. Estamos a falar de venda desses Já estamos a falar no final do século XIX, ou seja, depois da extinção de 1834, em que os conventos masculinos foram encerrados, os femininos, como muitas das vezes foram, como é que eu hei de dizer? Congelados. Foram congelados e as mulheres continuaram lá, e muitas das vezes a pouca comida que tinham era da horta. Era a horta que lhes dava um pouco sustento. Nós falámos disso, por exemplo, o convento das Mónicas, que depois foi prisão das Mónicas teve mais de 100 anos como prisão. As freiras venderam tudo. Venderam azulejos, venderam até as portadas das janelas, elas venderam, porque a fome era de tal maneira, mas tinham uma pequena horta. Eu acho que elas só não morreram de fome. Nós tínhamos comentado um dos meus textos favoritos, que é As Freiras do Lourvão, do Alexandre Herculano, em que se percebe como é que estas hortas eram importantes, porque elas estavam fechadas dentro destes edifícios e muitas das vezes era a horta que dava a subsistência e que conseguia um mínimo de alimentação. Isso não deixa de ser algo paradoxal, na minha opinião, não é? Porque estamos a falar então de freiras que no século XIX viram o seu convento, as da Estrela, viram o seu convento retalhado em parte, não é? Cerca, e de repente tem uma horta que é suficientemente grande para a subsistência e para a venda. Como é que era a horta? A cerca da Estrela só foi retalhada, por estranho que pareça, nos anos 50, quando abrimos a Infante Santo. Até lá foi ocupada pelos militares, quando morreu a última freira, foi ocupada pelos militares. Sabíamos onde é que a estrada ia. Quando vocês vierem cá à exposição, procurem aqui na planta o Convento da Estrela, porque é muito interessante, porque nós conseguimos ver as enfermarias do Hospital Militar e o arranque da Infante Santo, que é só aberta 50 anos depois. Por isso, durante 50 anos, houve ali uma marcação que não deu, que só foi concluída 50 anos depois. Mas era uma cerca que era uma extensa horta, ou uma cerca de terra semeadura e uma horta? Não, era acima de tudo horta, pomar e jardim de cheiros. Eles tinham 2 hortas. Era um convento muito rico. As torneiras eram em bronze. É impressionante. Quando nós temos as torneiras da horta, dos tanques que dão para regar em bronze, vejam o que era um convento rico. Não sei o que é que fizeram às torneiras, por acaso era um assunto que... Os sinos da maior parte dos conventos foram espalhados pelo país todo, destes não, que ainda lá estão, mas era muito importante este estudo. E tem uma outra situação também, que vocês têm aqui no Palácio Pimenta e não a Basílica da Estrela, mas o convento da Estrelinha, que é de São Bento, a primeira casa de São Bento em Lisboa,
onde foi aberto o Jardim da Estrela. Porque nós estamos aqui a falar de hortas, mas muitos dos espaços que eram estas cercas foram transformados em jardins, ou seja, não são hortas, mas são espaços verdes ainda hoje com grande impacto na cidade. Seja o Jardim da Estrela, que foi desenhado, e eu estou convencida disto, mas isto eu deixo para os meus colegas paisagistas, algum deles que queira agarrar nisto, que é ver se daquelas árvores que lá estão, se alguma sobrou da velha cerca e das hortas do Convento da Estrela. Ou, por exemplo, um outro caso que ainda é mais interessante, que é as necessidades, e toda a tapada das necessidades, que tinham grandes campos de produção de plantio na parte norte, e a parte sul tinha uma horta, tinha um jardim de bucho, mas que ainda hoje são grandes áreas verdes da cidade que herdamos destes espaços dos conventos. Ana Paula, da tua investigação, no período que estudaste, quem são estes hortelões, como é que eles se organizam, o que é que se descobriu? Olha, infelizmente descobri muito pouco, se calhar eu não sou uma boa investigadora, mas descobriu-se muito pouco, embora se tenha descoberto alguma coisa. Isso é muito interessante, perceber quem é esta mão de obra. Nós não sabemos, pelo menos eu não consegui apurar, se a pessoa que está a arrendar determinado terreno para ter uma horta está, portanto, a trabalhar a horta com a própria família, se tem mão de obra que contrata, ou mesmo escravos, porque estamos no século XV e XVI, que foi quando eu arranjei mais fontes para analisar esta situação e, portanto, não sabemos exatamente. Bom, eu sei que, por exemplo, em Évora, nesta altura, havia muitos hortelões que tinham escravos. Em Lisboa não cheguei a tanto, mas na realidade nós não sabemos quem são estas pessoas. E também não sabemos outra coisa, que é, uma coisa é ser hortelão, horteloa, fora de portas, na zona ao redor da cidade de Lisboa, como eu já disse há bocado, é manifestamente mais pequena do que é agora, e as pessoas que tinham uma pequenina horta, uma pequenina almoinha, como se dizia na época, nas traseiras da sua casa, nos logradouros das casas. E isso o que é que vai acontecer? Vai acontecer que, a partir do século XVI, com a pressão do imobiliário, essas hortas desaparecem praticamente, essas pequeninas hortas. Mas, de qualquer maneira, até ao final do século XV, nós ainda sabemos que, embora fontes digam que havia 2 hospitais, há fontes que dizem que era um hospital com 2 dependências para apoiar estes homens e estas mulheres que trabalhavam as hortas, obviamente como profissionais, não era quem tinha a sua função, quem tinha o seu ofício, quem tinha o seu trabalho e depois chegava à casa e fazia horticultura, não é? Portanto, por tempo livre, digamos assim. E, portanto, o que é que eu fui encontrar? Que estes pequenos, vamos ver, estes não são hospitais, não podemos ver hospitais como hoje, na atualidade, pequenas casas que recebiam doentes, hortelões e portanto, que precisavam de ajuda. O que é que acontece nesta altura? Com o Hospital Todos os Santos, são integrados no Hospital Todos os Santos, mas as casas onde eles funcionavam são arrendadas a quem as quiser habitar e essa renda, obviamente, reverte a favor dos hortelãos. Agora, isto seria fácil de explicar se nós tivéssemos encontrado uma confraria. Efetivamente, não temos a certeza se houve, se não houve uma confraria, não chegou até nós o regimento dessa confraria. Agora, sabemos uma coisa muito interessante, que é, isto para não calhar mal, em 1538, estamos no reinado de Dom João III, a procissão do Corpo de Deus indica-nos que, como sabe, a procissão do Corpo de Deus era integrada por todos os ofícios da cidade e, embora não fosse um ofício mecânico, vinha expressamente o livro dos pregos mostra-nos esse documento, expressamente 12 almoinheiros. Eles vinham em segundo lugar e, portanto, nós sabemos que, em termos da procissão do Corpo de Deus, ela era muito hierarquizada, quer dizer que começava do menos importante para o mais importante e, portanto, acabava realmente com o Corpo de Deus, com o rei e com o bispo. Mas, embora eles estivessem em segundo lugar, dizem relatos daquela altura, embora não especifique exatamente como, que toda a gente esperava
pelas folias das horteloas. Ora, as folias das horteloas, porque eles, além de serem 12, acompanhavam um carro onde estava uma horta, portanto, onde eles faziam uma horta. E atenção, almoinheiros era mesmo como se chamava na altura. É a designação ainda em 1538, almoinheiros e a sua almoinha. E, portanto, o que é que eu penso? Que provavelmente distribuiriam hortaliças pela população, que ficaria muito agradecida. De qualquer maneira, o que é que nós temos? Nós temos um relatório estatístico de 1551 e de 1552, respectivamente de Cristóvão de Oliveira e de João Brandão, que nos dizem que há 187 hortelãos e lavradores que vivem junto aos muros, portanto, neste caso, a cerca fernandina, e nos arrabaldes. E 150 mulheres que vendem ervas e hortaliças na Ribeira. Depois, também temos 80 hortaliceiras, segundo João Brandão, não dá as 150, dá só 80 hortaliceiras, mas dá um nome muito curioso, que não é usado hoje em dia, que são coveiras, coveiras de venderem couves, lá está. Mas, na realidade, isto no fundo são as pessoas que vendem na Ribeira e pela cidade fora, mas na realidade nós não sabemos quem são estas pessoas. Sim. Nós não temos propriamente a noção exata do que são estes hortelãos que trabalham, portanto, à volta de Lisboa. Eu só queria terminar com uma coisa muito curiosa, que é, efetivamente, as hortas eram importantes para os conventos, como disse a Hélia muito bem, eram importantes para quem as alugava, não é? E dava terreno para aluguer, o produto que saía, mas sobretudo para a população em geral. A população em geral fazia, ou consumia-os em cru, ou consumia-os em caldo e sopa. Portanto, nós vamos à mesa do rei, como se costuma dizer, ou à mesa das grandes famílias da aristocracia em Portugal no século XV e no século XVI, e não há absolutamente vegetais nem hortaliça, fruta. A refeição começa sempre com fruta e acaba sempre com fruta, daí pomares, não propriamente com aquilo que nós podíamos... Claro que a cebola e o alho faz parte do tempero, mas cebola e alho é tempero. Nós pensamos nas alfaces. E, portanto, o que é que também é curioso aqui? Era muito consumido por judeus e muçulmanos. Ora, quando no final do século XV eles são, enfim, não maioritariamente, mas em grande maioria vão-se embora, são expulsos pelo Dom Manuel, talvez também tenha decaído um pouco essa venda de produtos. A maior parte das hortas o que tinha, isso era muito importante, eram ervas de cheiro, por exemplo. E eu encontrei um documento muito interessante, que o Dom Manuel envia uma carta ao Senado da Câmara, e portanto estamos no início do século XVI, onde diz expressamente, estávamos em altura de peste, houve sempre muitas pestes, e na altura de peste ele dizia, eu quero... por Lisboa fora, fogueiras de alecrim, e portanto eu quero que haja sempre muito alecrim a ser plantado em Lisboa e arredores, e se não houver em Lisboa e arredores, vai-se buscar fora, porque em alturas de peste era uma maneira de defumar o ar, e portanto são as ervas de cheiro e as ervas medicinais que são muito importantes nestas hortas, e isso sim, consumidas no fundo por toda a cidade, porque se era para defumar, enfim, era interessante para toda a cidade que houvesse esta situação de plantar, não é? E depois de ser consumido, neste caso o alecrim. Sem dúvida, e permite até pensar numa realidade que a Hélia afirmou, dos jardins de cheiro e também do universo das boticas conventuais. Aí daria tínhamos mais uma hora de conversa. Uma outra conversa. Cabe a mim a ingrata tarefa de terminar esta conversa que foi tão agradável para nós. Eu não vou fazer necessariamente uma síntese, embora a conversa permita olhar com um bocadinho mais de detalhe alguns dos aspectos que são desenvolvidos nas primeiras duas salas desta exposição. E para quem ainda não visitou a exposição, espero que tenha aguçado pelo menos o apetite, o interesse, a motivação para nos visitar. Por outro lado,
Estes tópicos, que foram agora abordados de forma aleatória e até, como é natural, numa conversa entre colegas e também amigos, serão desenvolvidos no catálogo que está em elaboração. Aliás, estamos já numa fase de aglutinar o trabalho composto não só pelos investigadores, mas também pelos consultores, enfim, pelas parcerias que a exposição promoveu, e que será lançado no próximo ano. Obrigado a todos. Obrigada.